e proteção à saúde, perspectivas para o pós-Covid-19. Estão conosco hoje o ministro Gilmar Mendes, temos também a presença do senador Tasso Gereissati, que é senador da República e autor no Senado Federal do novo marco legal do saneamento básico, que foi iniciado a partir do projeto de lei 4.162 de 2019. Temos conosco o professor Gessner de Oliveira, que é ex-presidente da Sabesp e também do CAD. Temos conosco também o professor Gerson Kelman, que é engenheiro civil e ex-presidente da Sabesp e ex-diretor-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, além de ex-diretor-geral da ANEEL. E temos conosco também a doutora Cristiane Dias Ferreira, que é diretora-presidente atual da Agência Nacional de Águas. Portanto, temos hoje um tema extremamente relevante. O tema da universalização de acesso ao saneamento básico nunca esteve tão premente, nunca esteve tão urgente na nossa agenda nacional e, portanto, é mais do que importante que nós façamos debates como o de hoje. Passarei inicialmente a palavra ao ministro Gilmar Mendes para que possa fazer a apresentação do tema e considerações adicionais que entender necessárias, para que depois possamos seguir com as apresentações dos nossos convidados. Agradeço enormemente a todos os nossos convidados pelo tempo tão gentilmente concedido a nós do IDP e agradeço a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Zoom. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, doutora Cristiane, boa tarde, senador Tasso Gereissati, professor Gerson Kelman, professor Gessner de Oliveira, boa tarde a todos que estão conosco. Dizer da alegria de nós estar participando mais uma vez de um importante seminário, webinar sobre essa temática da universalização do saneamento. Caros amigos, eu tenho falado sobre o que será a nossa vida pós-Covid-19 e tenho dito que talvez nós tenhamos uma agenda política inevitável, independentemente das concepções que cada qual tenha sobre ideologia política e coisa do tipo. Eu tenho dito que ficou muito claro nesses dias o nosso déficit social. Quando acompanhamos, ainda ontem falei aqui no plenário do Supremo, quando nós acompanhamos essa decisão sobre a concessão dessa ajuda, dessa assistência social de R$600, nós nos deparamos com essa triste realidade de encontrar essas pessoas. A imprensa timbrou esse nome, os invisíveis, essas pessoas que não são encontráveis. Portanto, nós temos uma imensa dificuldade de encontrar esses milhões de hipossuficientes dessas pessoas pobres. Ainda esses dias conversava com Kelman também, nós temos tido diálogo ao longo desses anos, desde a instituição da ANA, e eu dizia sobre aquilo que também acontece nessas nossas comunidades. A recomendação para que determinada pessoa que esteja doente na família seja colocada num quarto em separado. E nós vimos essas pessoas no Rio de Janeiro, muitas mães dizendo: como vou colocar meu filho num outro quarto? Porque não há esse espaço, né? Considerando essa vida nessas chamadas comunidades. Portanto, nós temos um imenso desafio no que diz respeito à melhoria das condições de moradia e também a legitimação fundiária urbana, com uma urbanização que mereça, seja digna desse nome. Mas nós conversávamos também sobre a falta de água e, claro, de esgoto nessas comunidades. Kelman chamava a atenção dizendo o elemento básico para a higiene, no caso da Covid-19, é a existência de água potável, né? Água que possa permitir que as pessoas lavem as mãos. E a gente tem esse retrato com a água chegando, sendo pago, os latões de água sendo pagos de 2 em 2 dias, com todas as limitações que isso
envolve. Portanto, nós nos acostumamos com uma verdadeira tragédia urbana. Para finalizar, eu estava vendo uma imagem da Globo News, uma vista panorâmica do Rio de Janeiro, e aí a gente tem a ideia de que a cidade se tornou uma grande favela com algumas partes urbanizadas. Na verdade, é um horror o que se vê. Eu acho que esse tema vai estar na nossa agenda política inevitavelmente. Sem contar que muitos especialistas têm dito que as condições sanitárias que nós temos podem propiciar ou estimular novas pandemias. Portanto, se não estivermos movidos por um sentimento de altruísmo, que o egoísmo nos mova e nós comecemos a enfrentar essa temática. Mas eu queria, era só fazer essa breve introdução e dar as boas-vindas a todos os senhores que são qualificadíssimos debatedores nesse tema e que certamente vão nos trazer importantes considerações, e certamente esse tema do saneamento vai estar na nossa agenda pós-Covid. Obrigado, ministro. Acho que agora, com a introdução de Vossa Excelência, podemos, então, ouvir primeiramente o senador Tasso Gereissati, especialmente tendo em vista a sua experiência como relator do projeto de lei, e também não só como relator do projeto de lei, mas como membro do Congresso Nacional em tempos de pandemia e em tempos em que as prioridades de agenda têm se revelado bastante dinâmicas, mas certamente o tema do saneamento básico, do acesso à água, tem se mantido no topo dessas prioridades, e o senador tem se destacado como uma das principais vozes do Congresso a esse respeito. Senador Tasso, muito obrigado pela sua presença, e eu passo, então, a... Bem, obrigado. Eu não sei se estão me ouvindo, porque a imagem congelou aqui. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Que a imagem congelou. Bom, primeiro agradecer pelo convite, ministro Gilmar, agradecer, é uma honra estar presente aqui nessa discussão, com todos os outros debatedores de altíssimo nível e altíssima qualidade, mas rapidamente dizer que a minha inquietação não começou nem como autor sobre saneamento, mas como empresário, quando eu não tinha envolvimento com política. Em 1986, eu fui instado a fazer uma campanha para governador do estado do Ceará, e eu não conhecia a realidade do meu estado. E o meu choque foi gigantesco quando deparei na periferia, nos bairros de periferia de Fortaleza, sem falar no interior do estado, com a sensação de que está vivendo ainda na Idade Média. As pessoas não tinham água, esgoto não tinha e não tem, esgoto a céu aberto, as crianças brincando em cima do esgoto, misturando com a água que tinha de um poço que era compartilhado por várias casas, em uma situação realmente absolutamente inaceitável e deprimente, e que eu, como não tinha nenhuma experiência fora do meu mundo, eu era do mundo, como diz o ministro Gilmar, dos visíveis, não conhecia o mundo dos invisíveis, achei aquilo inaceitável. Então, uma das primeiras providências foi fazer um grande projeto de saneamento aqui no Ceará, principalmente em Fortaleza. E constatei, e essa é a primeira observação que eu queria dar, que é uma obra extremamente impopular. O Kelman, acho que acompanhou parte dessa obra, chamada CNA, em que você quebra a rua inteira, praticamente uma rua inteirinha é quebrada, a casa a pessoa fica sem acesso à sua casa, porque tem um buraco na frente, não pode entrar de carro, a lojinha não vende, porque não tem como entrar o cliente, e depois que a obra fica pronta, você tapa. Você coloca um asfalto por cima, muitas vezes mal feito, e não dá para colocar uma plaquinha ali para dizer que essa é uma obra do governo do estado. E é impopular. Foi a época que eu recebi mais reclamações. Quando no Senado, nós começamos essa luta, já tem muitos anos, e começou, inclusive, com a criação da ANA,
com o nosso professor Gerson Kelma acima da ANA, como presidente da ANA, e essa discussão começou a fluir no Senado. E eu queria colocar alguns aspectos mais desta trajetória interessantes. Como alguns de vocês sabem, eu fui relator do projeto de Previdência no Senado, que é um projeto realmente impopular, já que você mexe com a vida, diretamente com a vida de maioria das pessoas nesse país. E mexe para pior no primeiro momento. E alguns privilégios são tirados, outros vão ter que trabalhar um pouco mais, etc., etc. No entanto, ele foi muito mais fácil de ser aprovado e discutido do que o marco regulatório do saneamento. E o marco regulatório tinha uma característica. Ele não tinha muitos inimigos, ele só tinha um inimigo: as empresas estaduais de saneamento, que eram representadas por várias associações e sindicatos. Você pegava sindicatos diferentes que vinham se apresentando contra, fazendo protesto, falando com senadores, pedindo audiências públicas, mas todas elas, no fundo, embicavam para o interesse das empresas estaduais. E nós fizemos inúmeras audiências públicas, nunca menos violentas que durante a Previdência, extremamente violentas, extremamente hostis, agressivas, e nós passamos por isso tudo. Esse projeto foi do Senado, foi para a Câmara. Primeiro veio medida provisória ainda do governo Temer, deu a medida provisória, caducou, nós aprovamos na Câmara, caducou, aprovamos no Senado, caducou na Câmara, voltou no Senado, em que eu fui o autor, foi para a Câmara, na Câmara foi modificado, voltou agora para o Senado, e existe ainda no Senado uma enorme resistência para que ela seja votada. Eu considero a maior mancha que nós temos hoje na nossa sociedade. Se a maior mancha da nossa história foi a escravidão, a maior mancha da nossa sociedade hoje é a falta de saneamento básico. E nenhum visível, ministro Gilmar, dentro da sua colocação, não tem saneamento básico. Só quem não tem saneamento básico são os invisíveis. Eles são invisíveis e ignorados, completamente ignorados, porque desde que nós começamos essa discussão, por exemplo, dentro do Senado Federal, nós vimos que vários governadores se insurgiram contra o marco regulatório, alegando que estavam fazendo isso, que estavam fazendo aquilo, que já não precisavam, porque já estavam adiantados, e, no entanto, de lá para cá já fazem 2 anos e não aconteceu nada. O nosso progresso em saneamento básico é praticamente, nesses 2 anos, zero. E agora eu estou vendo, aqui no Ceará especificamente, não sei se vocês estão acompanhando a evolução da Covid-19 aqui no meu estado, no estado do Ceará, que é dramática a situação, mas os ricos, os visíveis, usando a imagem do ministro, morreram muito poucos. Hoje, quem está morrendo são os invisíveis, gente que mora nessa periferia. Pouquíssimos, eu tenho as estatísticas, eu não tenho de cor aqui comigo, mas acompanho diariamente. Se alguém se interessar, professor, alguém aí se interessar, eu posso mandar. Praticamente 80%, 90% das mortes são desses invisíveis vindo da periferia, que não tem saneamento básico e nem tem como fazer o distanciamento social. Não tem, são 4, 5, 6, 7 pessoas vivendo numa casa de um cômodo, sem água limpa e pisando no esgoto. Então, é impossível fazer um distanciamento social bem feito nessas circunstâncias. Eu não sei se já falei demais, mas, para encerrar, eu colocaria que espero que a pandemia, e é o tema que Vossa Excelência colocou, a pandemia, mais do que nunca, veio a colocar a nu a nossa pobreza, a nossa miséria
em relação à vida desses que Vossa Excelência está chamando invisível. Aqui no Ceará isso está ficando tão claro, tão evidente, e não é diferente, por exemplo, ali do Gessner, da cidade de São Paulo, onde as periferias de São Paulo, às vezes, são piores do que aqui no estado do Ceará. Essa é uma realidade que passa pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigado, senador. De fato, acho que o senhor coloca com bastante precisão assim, a ironia que muitas vezes é pregar as regras básicas de cuidado com relação à pandemia para aqueles que sequer têm condição de ter água potável em suas casas para lavar a mão. Acho que isso mostra, acho que Vossa Excelência não exagera quando coloca que a maior mancha atual nossa em termos de debate é a ausência da universalização sequer próxima de se alcançar no âmbito do saneamento básico. Só fazendo uma observação, se me permite, não é só água Claro. potável, é água limpa. Você não tem água Sim. limpa, razoavelmente limpa. Perfeito, perfeito. Bom, a nossa ideia agora era ouvir um pouco a doutora Cristiane Ferreira, que é presidente da Agência Nacional de Águas, que acho que pode falar também não somente do problema, como ele se aflora, mas também da perspectiva vista pela agência sobre a questão e como que, de alguma forma, a agência tem se colocado e como que a agência enxerga essas mudanças. Enfim, doutora Cristiane, é uma alegria enorme recebê-la e certamente suas contribuições serão muito bem-vindas para esse debate que é tão relevante que estamos iniciando agora à tarde. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, senador Tasso, os colegas, queridos amigos aí, Gerson Kelman, mestre Gessner de Oliveira, dizer da minha honra e de participar desse evento com pessoas tão brilhantes e formadores de opinião aí no que tange as áreas de políticas públicas e também do direito. Então, esse webinar, esse seminário vem em boa hora, porque traz esse protagonismo da água e chama atenção, nos alerta para a essencialidade desse nosso recurso natural, né? Chama atenção. Então, assim como colocou o senador Tasso, eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho lá na Casa Civil, quando começou-se a pensar na estrutura de uma mudança de um marco legal, e por ironia aí do destino, acabei depois sendo indicada aqui para integrar o quadro da Agência Nacional de Águas, justamente que está na iminência aí de pegar essa nova competência para fazer normas de referência sobre saneamento básico. Nós sabemos que a ausência de saneamento atinge principalmente, como bem colocado aí pelo ministro Gilmar, a população de baixa renda. Então, o que é fato é que essa ausência de água tratada, a ausência de coleta e de tratamento de esgoto afeta sobremaneira a saúde, também as relações de trabalho e o meio ambiente. E a gente sabe que desenvolvimento de qualquer nação perpassa necessariamente pelo desenvolvimento dessas áreas de infraestrutura. O saneamento foi um setor que acabou ficando muito para trás, em comparado com outros setores da infraestrutura. Então, queria só comentar um pouquinho sobre esse nosso recurso, a água. A gente sabe que no nosso país concentra aí 12% da água doce do mundo, só que esse recurso é distribuído de forma desigual, e isso somado à poluição e às recentes crises hídricas que nós vivemos, que ocasionaram, inclusive, episódios de racionamento, faz com que a gente reflita um pouco sobre a necessidade de aumentar essa disponibilidade hídrica no nosso país. Então, queria comentar também de que foi opção aí do nosso legislador fazer um arranjo federativo onde cabe, existe uma dupla dominialidade sobre os recursos hídricos são de domínio da União e também dos estados. Então, é preciso uma grande interação entre diversos atores e diversos entes federados para cuidar desses nossos recursos. Inclusive, a própria OCDE, num estudo sobre governança de água, disse que essa governança multimídia ela é muito importante, essa interação é um trabalho conjunto, cuidar das águas do nosso país. E a gente não tem cuidado, e um dos grandes poluidores realmente é a ausência de saneamento. Então,
esse novo marco legal, ele vem em boa hora, começou lá na primeira medida provisória 844, e eu queria até aqui fazer um elogio ao senador Tasso, que com muitos esforços, ao lado aí também de diversos atores, contribuiu muito para essa discussão, justamente preservando o que foi uma grande discussão do passado, que a titularidade do serviço é do município. Então, esse novo marco regulatório preserva essa titularidade que é do município, mas, de certa forma, também traz um incentivo aí para que esses entes federados sejam consorciados. É muito difícil a gente equiparar o setor de saneamento com outros setores de infraestrutura, a gente tem muita tendência de equiparar com o setor elétrico, mas a dinâmica é diferente justamente para a competência ser do município. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter um plano nacional, olhar para o país como um todo, a gente sabe que a competência é local. Então, assim como na gestão dos recursos hídricos, para também o saneamento, a gente precisa desse trabalho conjunto, dessa interação entre os entes federados. E a gente sabe também que existe um grande gap de investimentos no setor de saneamento, que é reflexo aí de uma organização fragmentada. Nós temos, na atualidade, aqui os chamados contratos de programas e o predomínio da prestação de serviço por companhias estaduais. E por que isso é bom ou ruim? É fato que a consequência do predomínio de companhias estaduais diminui uma certa competitividade pelos mercados. Então, a primeira medida provisória, ela trabalhava muito com a finalização desses contratos de programa, a partir aí do amadurecimento, depois da 844 veio a medida provisória 868, e a questão, a discussão foi se evoluindo. Fato é que hoje nós precisamos de um investimento muito grande no setor, e esse investimento não pode ser suportado tão somente com recursos públicos. Então, há uma necessidade, o diagnóstico é de que há uma necessidade de chamar novos players, de envolver também a iniciativa privada. Então, para que a iniciativa privada venha para o jogo, que a gente consiga atrair esse investimento, se pensou, nós precisamos de um ambiente onde a gente tenha segurança jurídica e segurança regulatória. Então, foi nesse contexto que surgiu a ideia de ter uma agência nacional que fizesse normas de referência numa espécie de coordenação, de uniformização da regulação para o país como um todo. Hoje nós temos aproximadamente 50 agências subnacionais no nosso país. E essas agências, elas têm regras de governança diferenciadas, são estruturadas de forma divergente, e isso impõe um custo regulatório muito grande para o prestador de serviço, que muitas vezes é obrigado a seguir regras diferentes. E tem também um questionamento muito grande sobre a isenção do regulador, uma vez que é o titular de serviço que delega essa competência regulatória para as agências reguladoras. Então, pensou-se inicialmente em criar uma agência que cuidasse só de saneamento, mas, em razão da dificuldade de orçamento, chegou-se à conclusão que seria prudente, cabível, colocar essa nova competência dentro da Agência Nacional de Águas. E assim a agência vem, desde então, desde a primeira medida provisória, na iminência de pegar essa competência, tentando se preparar para esse que será um dos grandes desafios. Então, a ideia prevista aí nesse projeto de lei é que a agência faça essas normas de referência que devem ser seguidas por todas as agências subnacionais, numa espécie de uma parceria, porque quem vai fiscalizar na ponta vai continuar sendo essas agências subnacionais, mas que o prestador de serviço e que essas agências observem essas normas de referência. Essas normas não seriam obrigatórias, compulsórias, uma vez que a competência é do município, e o que se pensou foi fazer um link para que essas normas fossem respeitadas, condicionando a liberação de recursos públicos e de financiamentos aí de recursos públicos também, condicionando a observância dessas normas, a essa conformidade. Então, justamente em razão da expertise que a agência já tem e capilaridade nessa comunicação com os estados, naquele trabalho que a gente faz sobre a gestão de recursos hídricos, nós acreditamos que podemos usar um pouco dessa nossa capacidade, dessa nossa expertise, desse nosso trabalho, também para a área de saneamento, nessa constante comunicação
que esse marco vai exigir. Essas normas de referência, basicamente, tratariam sobre a necessidade aí de termos uma padronização de contratos, metodologia de indenização de ativos, metodologia para tarifas, então, diversos pontos que precisam de uma certa nivelada em âmbito nacional. E falando sobre agências nacionais, é importante fazer aqui um registro de que no ano de 2019 nós aprovamos aí o novo marco das agências reguladoras, e esse marco trouxe uma espécie aí de uniformização também de regras para todas as 11 agências reguladoras, no que tange à necessidade de termos consultas públicas, audiências públicas, regras de governança, necessidade de avaliação de impacto regulatório, política de riscos. Então, todas essas exigências que devem ser necessariamente seguidas agora por todas as agências. Então, isso dá credibilidade, vem reforçar um momento assim, importante, essa conexão, que vem reforçar esse trabalho de isenção, de imparcialidade que uma agência nacional deve ter e, consequentemente, também deve transferir, deve servir de referência para todas as agências subnacionais que cuidam aí da agenda de saneamento. Então, foi um importante marco que nós conseguimos aprovar. Então, nossa ideia é fazer esse trabalho bastante conjunto. Nós criamos aqui no âmbito da Agência Nacional um grupo de trabalho justamente para fazer um diagnóstico em conversas com todas as associações representantes aí dos municípios, todas as agências, para poder observar o nível de evolução, quais regras já tem, quais decisões já tem tomado. Então, esse grande levantamento para esse trabalho que vai ser de todos nós. Caberá também à Agência Nacional de Águas trabalhar com capacitação de servidores, trabalhar com estudos, elaboração de manuais e também disponibilizar ação mediadora e arbitral. Então, nós estamos bastante cientes desse desafio, acreditamos que o setor precisa desse impulsionamento, sabemos da responsabilidade que vai ser e sabemos também que não podemos errar, que temos que criar normas que sejam bastante equilibradas, que levem em consideração as peculiaridades de cada região, e sabemos os incentivos que temos que criar por meio dessas normas de referência para também que ocorra esse agrupamento entre os municípios, para que ocorra uma melhor prestação de serviço, considerando aí um monopólio natural da infraestrutura que tem que ser, muitas vezes, compartilhada. Estamos aí, doutor Kelman vem sempre aqui, a Ana, trocar ideia com a gente, trazer o seu brilhantismo, e a gente fica sempre nessas reflexões de como podemos trazer esses incentivos para dentro das normas de referência. Então, ao mesmo tempo que a Agência Nacional ela passa a ter uma espécie aí de uma carta em branco para poder fazer normas para o setor, essa carta em branco traz muita responsabilidade por acertar agora, na medida em que precisamos evoluir no setor de saneamento. E com relação à pandemia, eu só queria ressaltar que nós estamos aí, a agência está apoiando um projeto específico de mapeamento do coronavírus nos esgotos, em especial esse projeto é desenvolvido pela UFMG, em parceria também com o Estado de Minas, para que a gente possa avaliar a presença do vírus nessa curva epidêmica que existe e que esse estudo possa servir aí de subsídio para futuras políticas públicas, seja de isolamento, seja de investimentos, tudo em razão da necessidade do combate a essa pandemia. Essas são, assim, algumas considerações gerais desse novo marco, desse novo pilar, que nós esperamos ter aí a aprovação. Já desde logo, Rodrigo, me coloco aí à disposição para responder perguntas e aprofundar no tema, mas eu quis passar um cenário aí geral daquilo que nos aguarda. Obrigada. Obrigado, doutora Cristiane, acho que foi bastante proveitoso. E vejo um ponto em comum aqui com o que a senhora fala e com o que foi dito pelo senador Tasso.
no que toca quando ele menciona essa questão do inimigo comum que percebeu nessa agenda, e Vossa Excelência menciona o problema do predomínio das companhias estaduais e essa, como Vossa Excelência, a organização fragmentada do setor e as dificuldades que isso tem para que possa se alcançar uma universalização. Enfim, acho que é importante, porque a partir da sua fala, nós poderemos então passar agora para o professor Gerson Kelman, que mais do que um professor, é uma autoridade com muita experiência na área também, e que certamente poderá trazer ainda mais contribuições para o debate. Eu pediria, se possível, professor, que o senhor, além de passar a perspectiva de como que o setor é afetado e de que forma que a premência da universalização ela é atingida a partir do momento de pandemia, mas não só isso, mas a partir da sua experiência, quais seriam as principais mudanças que nós almejaríamos em termos normativos, seja mudança em lei, seja mudança, como a doutora Cristiane tão bem coloca, no próprio papel da agência, na criação de novas normas de referência, por exemplo, ou mesmo na participação maior do capital privado. Enfim, seria importante para nós entender da sua experiência quais seriam as principais mudanças almejadas para que nós possamos atender, como bem coloca o ministro Gilmar Mendes, a parcela dos invisíveis que segue ainda alijada, não só de água, como eu falei, mas de água potável, como colocou o senador Tasso Gereissati. Muito obrigado, professor Rodrigo. Inicialmente, eu quero manifestar a minha alegria e honra de participar de um debate que tem a participação do ministro Gilmar Mendes, participação do senador Tasso Gereissati, da Cristiane, presidente da ANA, e de meu colega de vários ambientes, Géser de Oliveira. Eu vou começar com o que disse no início o ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, não há dúvida que no ambiente pós-pandemia, o resgate dos invisíveis, dos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, de metade da população brasileira, mais de 100 milhões que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto, a própria pandemia transformou essa percepção numa realidade nacional. Realidade essa que o senador Tasso disse desde lá da década de 80, quando era governador, já percebia, afinal, vendo os invisíveis. Então, não há muita dúvida de que esse desafio nós enfrentaremos. Isso é, de certa maneira, uma consequência positiva da pandemia. Tudo é ruim, mas, pelo menos nisso, acho que vamos avançar. Quando olhamos os países desenvolvidos, que já têm universalização do serviço de saneamento, a história deles, podemos observar que, frequentemente, os investimentos necessários à universalização foram feitos com recursos fiscais, quer dizer, com recursos do contribuinte. A realidade do Brasil de hoje seria, na situação atual do Brasil, seria ilusório imaginar que essa trilha sozinha, que o Estado sozinho, com recursos fiscais sozinhos, nós vamos conseguir alcançar a universalização em prazo minimamente razoável. Então, me parece que é senso comum que temos que criar um ambiente que atrai investimentos privados. Quer dizer, nós temos que criar um ambiente que faça com que os investidores privados se sintam confiantes em enterrar tubulações e operar essas estruturas durante 30 anos, e que durante 30 anos eles não serão expropriados, ninguém vai fazer uma conta tarifária que inviabilize o negócio, enfim, eles não serão enganados. Que aqui o Brasil é um país sério e que nós vamos tratar investidores respeitando os contratos e com regulação que assegure o equilíbrio econômico-financeiro das companhias que resolvam investir nesse ramo. Pois bem, esse marco regulatório que o senador Tasso, relator e autor, tenta trazer esse ambiente. Nós, no Brasil, já passamos por experiências parecidas em outros ramos. Nos ramos de telecomunicações era um ramo, o Brasil era muito atrasado, teve uma reforma e hoje todos os brasileiros praticamente têm acesso a celular, e no ramo também de energia elétrica, em que foi feito, na verdade, mais de uma reforma, 2 reformas, e o resultado, apesar do setor elétrico ter muitas complexidades, muitos desafios, 100% dos domicílios brasileiros têm acesso à eletricidade. Eu queria começar essa exposição agora sobre o projeto de lei, agora de forma telegráfica, mas com uma palavra vamos dizer,
precaução prévia é que eu espero que a aprovação do projeto de lei, que eu sou defensor, que deve ser aprovado logo, sem grandes modificações, não deve voltar para a Câmara dos Deputados, porque o ótimo é inimigo do bom, sou favorável que seja logo aprovado, mas que eu não espero, eu acho que depois de aprovado teremos progressos, significativos progressos, mas não espero que o progresso se dê na mesma velocidade que aconteceu nos dois outros setores de infraestrutura que eu mencionei, por conta das peculiaridades do setor de saneamento. E aí eu já começo. Quer dizer, a principal contribuição... eu vou começar a listar algumas qualidades do projeto de lei que o senador Tasso criou e é relator. A primeira é que trata da questão da titularidade. Essa é uma questão que é uma questão complexa, que tem atrasado o desenvolvimento do setor, porque a indefinição sobre a titularidade tem feito com que os agentes privados tenham receio de investir no saneamento, porque não sabem muito bem quem é o poder concedente. Essa questão veio desde a década de 90, só para fazer uma recordação, o ministro Gilmar sabe isso muito bem, porque ele foi relator de um acordo, de um voto, de um acordo no STF sobre o assunto, mas lá em 97, o governo do Estado do Rio de Janeiro criou a região metropolitana e disse: na região metropolitana, o titular do serviço de saneamento é o Estado. É a região metropolitana. E esse assunto a constitucionalidade dessa medida foi questionada. Curiosamente, em 2001, na administração Fernando Henrique Cardoso, foi feito um projeto de lei que não passou no Congresso, o projeto de lei 4147, que deu um tratamento a esse assunto. Diz o seguinte: o que a Constituição diz? Que o serviço público de natureza local é de responsabilidade municipal, como disse a doutora Cristiane, todos concordam, isso está na Constituição. Porém, a Constituição deixou para a legislação comum definir o que é serviço de natureza local. Isso, em 2001, o projeto de lei 4147 tentou, mas não passou no Congresso. Depois, em 2007, o projeto de lei, a Lei de Saneamento, 11.445, foi aprovado, deixando de lado esse assunto, não tratou da titularidade, porque era muito polêmica, e agora, nesse projeto de lei, o assunto é resgatado, vamos dizer, precisamente calcado no acordo do STF, que segue o voto condutor do ministro Gilmar Mendes, que essencialmente diz que, quando infraestrutura for compartilhada por mais de um município, como é tipicamente o caso da região metropolitana, mas em outros casos também, por exemplo, cidades no Nordeste, no semiárido, que são todas servidas por uma mesma adutora, também há compartilhamento de infraestrutura. Nesses casos em que há compartilhamento de infraestrutura, o serviço não é de interesse apenas local. Há mais de um município interessado na administração desses ativos e, portanto, a titularidade não é municipal. E aí, porque há um interesse comum. E aí, esse projeto de lei agora em discussão, ele resgata o acordo do STF, dizendo que, nesses casos, deve-se fazer uma gestão compartilhada. Não é só o fato que não é do município não significa que é do Estado. Implica numa gestão compartilhada. Bem, eu fui longe nisso, porque esse era o grande entrave que o projeto de lei resolve, e mais que isso, o projeto de lei incentiva, não obriga, mas incentiva, mesmo quando o serviço é de natureza local e, portanto, a titularidade municipal, como destacou a doutora Cristiane, mesmo nesses casos, incentiva a formação de prestação de serviço regionalizada. Isso para não quebrar algum subsídio cruzado entre os municípios e para dar escala à prestação de serviço. Eu sempre cito que lá na Sabesp, eu fui presidente da Sabesp, tem 380 municípios, ela serve a 380 municípios, mas não tem 380 unidades de negócio, porque tem todo o sentido econômico você, vamos dizer, tomar partido do efeito escala. Então, a primeira grande contribuição foi a titularidade. A segunda contribuição é o que a doutora Cristiane nos relatou, é atribuir à Agência Nacional de Águas, a ANA, uma responsabilidade da prestação da regulação.
Aí há que se fazer uma distinção entre a regulação da ANA, que é uma agência nacional, portanto, pendurada na administração federal, e a ANEEL, por exemplo, que trata de energia elétrica. É que a ANEEL faz a regulação e a fiscalização direta, ela é o ente regulador. A ANA será um regulador indireto. Como explicou a doutora Cristiane, a ANA fará normas gerais. E muito importante, porque hoje também um dos obstáculos à expansão da iniciativa privada no saneamento para preencher as lacunas que nós temos da nossa população desatendida é uma regulação pulverizada, frequente, não sempre, mas frequentemente não profissional, em que o investidor, aquele que presta o serviço, tem uma enorme segurança de que o prefeito de plantão pode, a seu critério, de uma forma completamente não motivada ou motivada pelas razões erradas, reduzir a tarifa ou exigir coisas que não estão no contrato, enfim, uma enorme fraqueza regulatória. Então, a ANA vem para preencher essa lacuna, ela vai ser uma espécie de certificadora das agências locais. Curioso mencionar que naquele projeto de lei da administração Fernando Henrique Cardoso, esse papel já estava segurado na ANA, o projeto de lei 4147. A ANA já tinha essa função lá, no projeto de lei 4147. Então, ela restabelece isso, e a ANA tem um grande desafio pela frente, como a doutora Cristiane mencionou, e ela deve, vamos dizer, certamente se esforçará para cumprir essa enorme responsabilidade que terá de dar um pouco de uniformidade e credibilidade, vou sublinhar, credibilidade às regulações que são feitas na escala local. Ela já falou, essencialmente são normas gerais sobre cálculo tarifário, sobre fiscalização da qualidade, da cobertura do serviço e, principalmente, sobre a indenização. É perfeitamente razoável que o poder concedente, seja ele qual for, queira dispensar o prestador de serviço por qualquer razão. Mas, quando isso acontecer, é preciso que quem saia receba uma indenização pelos ativos não ainda amortizados. E o PL, esse que está em discussão, tem um grande mérito de permitir que o novo prestador de serviço, pode ser empresa pública ou privada, pague, indenize aquele que sai pelos ativos não amortizados. Eu teria muitos assuntos, eu vou fazer só alguns agora mais telegraficamente ainda. Permite venda de estatal. Não obriga, mas permite. O governador que queira vender a sua estatal, pode. Não é obrigado, mas pode. Né? Isso é muito bom. Quer dizer, cada governador terá discernimento de decidir o que é melhor para o seu estado. O senador Tasso fez referência ao que ele conheceu e que existe até hoje de falta de coleta de esgoto, das crianças pisando no esgoto, dessa insalubridade generalizada. O projeto de lei não só vamos dizer, obriga que todos os domicílios se liguem à rede de coleta de esgoto quando ela passar na rua. Hoje não é assim. Hoje temos até situações, no mínimo, polêmicas, não, mais que polêmicas, situações difíceis de entender, em que há até sentenças judiciais que dizem que o cidadão pode não se conectar à rede de esgoto, como se o serviço de coleta de esgoto que beneficia a coletividade tivesse natureza de benefício individual, como a eletricidade e a água. O cidadão pode optar por querer ou não querer. Se ele não se ligar na rede de esgoto, ele está causando mal à coletividade. Mas há sentenças, há alguns entendimentos que seria optativo. Não é optativo e o projeto de lei deixa isso muito claro. Ao contrário, aquele que não se conectar pode ser penalizado. Isso é ótimo. O projeto de lei admite o sistema unitário. Eu vou terminar por aqui, senão vamos ficar muito longos. O sistema unitário, que é o quê? É permitir que, provisoriamente, condutos que levem água, projetados para levar água de chuva, possam também, temporariamente, até se aperfeiçoar, levar esgoto. Assim foi feito nos Estados Unidos, assim foi feito na Europa, no início do processo de universalização. E não tem nenhuma razão para nós nos acharmos superiores ao que lá foi feito, e entre o ótimo, que seria o sistema separador absoluto, que a água de esgoto segue por um cano e a água de chuva por outro,
esse é ótimo. E o bom, que seria esse sistema unitário que eu estou falando, que dava os dois, nós optássemos pelo péssimo, que o péssimo é não fazer nada, ficar como estamos, porque não se consegue fazer o ótimo. Eu paro por aqui, tem outros assuntos, licenciamento ambiental está simplificado, tal, mas acho que temos que dar espaço para as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Kelman. Acho que sua explicação é bastante didática e depois até vou querer entender um pouco do senador Tasso, se o ótimo é inimigo do bom, o que ainda nos separa do bom, ou seja, qual que seria talvez os principais desafios ainda, quais seriam para que a legislação seja aprovada. Mas antes, é com muita alegria que recebemos e com muita honra também o professor Gésner de Oliveira, que gentilmente, inclusive, trouxe uma apresentação que será disponibilizada posteriormente para todos os nossos alunos e aqueles demais que estamos assistindo. E, professor Gésner, é muito prazeroso recebê-lo. Estamos ansiosos aí para ouvir suas considerações a respeito do tema, especialmente com relação às suas percepções de quais são as mudanças necessárias e o que ainda nos separa, que eu acho que é um tema que eu queria debater um pouco também mais adiante, o que ainda nos separa da aprovação, quais são os dilemas que ainda persistem, porque parece, pelo menos pelo que eu percebi até agora na mesa, haver um consenso quanto à prevalência da regulação, e uma regulação boa, ainda que eventualmente não seja possível uma regulação ótima, seria melhor do que a permanência do cenário atual. Enfim, é uma alegria recebê-los e passo, então, a palavra a Vossa Excelência. Pois não. Olha, a alegria é minha, doutor Rodrigo, é uma grande honra, um prazer enorme. Muito obrigado ao ministro Gilmar Mendes. Prazer enorme estar aqui com o senador Tasso Gereissati e a profissionais que admiro tanto, como o doutor Gerson Kelman e a doutora Cristiane. O doutor Rodrigo colocou bem que eu ameaço a todos com uma apresentação de PowerPoint, mas também prometo ser muito breve, e é impossível acrescentar algo novo quando precedido pelo ministro, pelo senador, pelo Kelman e pela Cristiane. Mas talvez essa apresentação que eu vou passar a compartilhar com vocês, talvez me permita ilustrar alguns pontos e doutor Rodrigo, talvez eu consiga fazer um ponto que importância, algumas conexões que o saneamento tem e que talvez nem todos estejam conscientes desse fato. É muito interessante como, eu imagino que agora todos estão vendo a apresentação, é muito interessante como o saneamento tem algumas características muito importantes para o desenvolvimento e que foram ressaltados no próprio título do nosso encontro de hoje. Eu imagino que todos estejam vendo, né, essa frase do Vargas Llosa, né? Com a apresentação, essa frase é uma frase frequentemente utilizada e que ele chama a atenção como o saneamento é uma medida muito boa para desenvolvimento, para progresso, muito melhor que várias outras medidas. E nós temos aqui 3 pontos sendo discutidos que dizem respeito a, primeiro, uma tragédia e uma oportunidade. O ponto 1 são as nossas lacunas. Depois, o segundo ponto, e que o título do webinar do IDP é muito feliz, chama atenção para a saúde e sustentabilidade. Então, eu queria chamar a atenção para esses 3 S's que nem sempre estão na cabeça das pessoas. O senador Tasso colocou muito bem como, muitas vezes, não há dividendos políticos associados às obras de saneamento e tampouco, e as pesquisas revelam que não há muita conexão no imaginário das pessoas entre saneamento, saúde e sustentabilidade. E, por fim, queria chamar a atenção da importância do saneamento para uma recuperação da atividade econômica, uma conexão com a macroeconomia que talvez seja útil aqui nesse debate. Eu gostaria de defender 3 pontos. Primeiro, que
essas fotos que vocês estão vendo aí, elas, certa vez eu estava fazendo uma apresentação em Maputo, em Moçambique, e a plateia, sobre saneamento, e a plateia pensou que eram fotos da África e de países com uma renda per capita bem inferior à nossa. Não, são fotos do Brasil, e às quais o ministro Gilmar Mendes, o senador Tasso Gereissati se referiram, do nosso cotidiano, fotos que a gente vê em São Paulo, na região metropolitana. Essa é a realidade do saneamento. Agora, essa grande tragédia também é uma grande oportunidade de investimento. O segundo ponto é esse saneamento essencial para a saúde pública e meio ambiente. E o terceiro ponto, como o saneamento na infraestrutura parece o segmento onde há um grande apetite de investimento, faltando, naturalmente, os condicionantes regulatórios que foram levantados. Então, muito rapidamente, passar para as lacunas, para essa tragédia, né? Lembrando, como foi colocado em perspectiva histórica, que nós, na verdade, estamos construindo algo e inaugurando uma nova fase, talvez, que começou lá com o Código de Águas em 1934. A lei de 2007 foi importante para estabelecer pela primeira vez uma regulação externa, mas muito tem que ser feito no novo marco, como foi apresentado aqui. Eu queria chamar a atenção também que o saneamento demorou para ter uma regulação externa, enquanto vários outros setores, como o setor elétrico, a cadeia de petróleo e gás, telecom, receberam uma regulação, sobretudo nos anos 90, só em 2007 que você começa com a regulação externa. Ilustrando aquilo que foi muito bem colocado pelo Kelman, pela Cristiane, esse mapa traz o sem número de agências, na verdade, são mais de 50 agências reguladoras de saneamento, naturalmente, com graus muito diferentes de maturidade, com regras distintas e que muito frequentemente são contraditórias entre si. Não precisa dizer que, obviamente, isso é um custo muito grande. Esse quadro resume as lacunas, né? Nós temos aqui as metas do Plano SAB em branco e em cinza os dados efetivos de cobertura. Não temos universalização de água, metade da população não tem coleta de esgoto, mais da metade do esgoto gerado não é tratado e perdemos, em média, 38% da água produzida. Quer dizer, esse quadro resume de forma sintética as nossas lacunas, né? E quando a gente olha para a água e para o esgoto, as lacunas são maiores no esgoto do que na água, mas a gente vê várias áreas em branco aqui, para as quais sequer temos informações, né? Então, aqui há um problema bastante sério, e quando a gente olha para os municípios, para os 100 maiores municípios, a gente também encontra esses problemas. Quando a gente olha para as empresas públicas, que, como foi colocado, são as empresas que representam cerca de 3/4 do mercado, nós temos com grande frequência e pelo menos 10 empresas que perdem mais de 50% da água tratada, né? Então, realmente é um quadro bastante difícil. Quando a gente olha o orçamento das famílias, a gente percebe que o gasto relativo com água e esgoto, que é absolutamente essencial para a vida, né? Com o ciclo da água, é menos da metade do pacote de telefonia, TV e internet, né? E 1/3 do gasto com transporte com gasolina. Então, essas são as lacunas. Naturalmente, quando você tem 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto,
poucas regiões do mundo oferecem um mercado tão atraente. Apesar da nossa instabilidade, há um apetite grande para investimento. O senador Tasso apontou muito bem a falta de água limpa, né? E mesmo, muitas vezes, a água que é oferecida, supostamente tratada, não oferece as condições mínimas de qualidade, né? E quando a gente compara as 10 melhores cidades, isso o estudo do Trata Brasil, 100 maiores municípios, há um ranking de saneamento, as 10 melhores cidades gastam com doenças de veiculação hídrica menos de 1/5 do que as 10 piores cidades, não surpreendentemente, né? E, obviamente, também em número de internações por 1.000 habitantes, as piores cidades em qualidade de saneamento têm um múltiplo muito elevado de internações por 1.000 habitantes, né? Há vários dados, quer dizer, uma vasta literatura empírica acerca da relação entre bom saneamento e menos gasto em saúde, né? O que leva sempre à relação agregada, que é sempre mencionada, de R$1 de investimento em saneamento, você poupa 4, ou um pouco mais do que 4, em saúde. Mas isso, quando você desagrega e estuda especificamente, você vê que os dados são eloquentes e, muitas vezes, até mais impressionantes do que essa relação de 1:4. Eu queria chamar a atenção também para a relação saneamento e sustentabilidade. Duas coisas me chamam muito a atenção no Brasil. Uma é uma negligência histórica dos visíveis no Brasil, ou das elites brasileiras, com o saneamento. Uma coisa que vem da colônia até os dias de hoje, um baixo grau de priorização para o saneamento, um baixo grau de importância para o saneamento. Outra coisa que me chama a atenção é um certo distanciamento entre, digamos, aqueles que se dedicam a estudar o saneamento, etc., e aqueles que se dedicam às causas ambientalistas. Isso melhorou no período recente, mas, mesmo assim, o saneamento ainda não está no centro da atenção da agenda ambiental, né? E nós temos áreas muito importantes, como redução de perdas, geração de energia, água de reuso, todos temas ligados à economia circular e que aparecem na proposta do marco regulatório e que são muito importantes. Portanto, tanto para a saúde quanto para a sustentabilidade, o saneamento é essencial. Eu destaquei aqui no famoso ciclo da água algumas oportunidades muito interessantes, como geração de energia a partir do tratamento do esgoto, produção de fertilizantes a partir do lodo do tratamento do esgoto, a produção de água de reuso a partir do efluente do esgoto tratado, a geração de energia hidrelétrica a partir do aproveitamento dos desníveis de cota na produção de água e, desde logo, a redução de perdas, que no Brasil a gente costuma dizer que o maior manancial do Brasil é a nossa incompetência, que realmente perder 38% daquilo que você produz, uma ligeira redução nisso já aumenta muito sua produção, sua capacidade de atendimento. Nós fizemos um cálculo, isso é um estudo para a CNI, o estudo não está concluído, mas eu pedi licença à CNI que pudesse compartilhar aqui com os senhores e as senhoras o potencial de produção de água de reuso. Chegou a ser calculado por um estudo da Interáguas e um estudo bastante grande, chegou a ser calculado próximo a 13 metros cúbicos por segundo, e
e exige, segundo esse estudo que nós estamos ainda realizando, algo como 1,7 bilhões em termos de investimento. Vejam que esse investimento, adotando a metodologia da matriz insumo-produto, tem um enorme multiplicador, algo da ordem superior a 3, gera muitos empregos, massa salarial, impostos, e, mais importante, nós podemos ter um insumo barato para a indústria e uma economia circular muito interessante, oriunda desse aproveitamento do efluente do esgoto. Então, eu queria, nesse segundo ponto, falar sobre essa relação com sustentabilidade, e, para finalizar, a importância no pós-Covid, nessa retomada da economia. Aqui não vou me alongar, mas todos sabemos que será inevitável uma recessão. Nós trabalhamos com um cenário base aqui de 6,5% de queda do produto interno bruto, e olhando para as possíveis fronteiras de expansão, necessariamente o setor de infraestrutura é uma fronteira de expansão, e com também um multiplicador muito elevado, adotando a mesma metodologia e fazendo o volume de investimentos dos projetos existentes, teria um impacto muito relevante sobre produção e emprego, como vocês podem perceber. Eu queria chamar a atenção que, dentro da infraestrutura, o investimento em saneamento pode ter um impacto muito importante. Aqui eu uso uma evidência do Trata Brasil, com uma metodologia semelhante, que também aponta para uma capacidade de geração de emprego muito interessante. E eu chamaria atenção para o fato de que o emprego gerado no saneamento ele é muito descentralizado, ele anima a economia nas várias regiões do país. Então, ele tem um impacto muito interessante, um impacto sobre construção muito interessante. O cálculo dos benefícios também foi feito pelo Trata Brasil, num cálculo de mais de R$1 trilhão de benefícios, somando todas as externalidades, mostrando a importância do saneamento. Infelizmente, o hiato de investimento ainda é muito grande entre aquilo que seria necessário para cumprir a meta do Plano SAB e aquilo que efetivamente vem sendo verificado em investimento em água e esgoto, né? Então, ainda há um hiato muito grande de investimento, o que, se nós mantivermos esse ritmo, nos levará a meados do século XXI para fazer aquilo que o Vargas Llosa chama de um sinal de civilização, né, que é ter água e esgoto. Portanto, obviamente, é algo inaceitável, né? O setor privado ainda é muito pequeno nesse empreendimento, são relativamente menos de 10% do mercado. O setor público, não só em função da pandemia, mas certamente com a pandemia, tem uma situação fiscal incompatível com um grande salto de investimento. Os estados e municípios também, como mostra aqui as notas aqui de avaliação do Tesouro Nacional sobre a situação fiscal da esmagadora maioria dos governos subnacionais, e, naturalmente, as concessões e parcerias são fundamentais para que haja aquele salto de investimento necessário. E daí a importância do marco regulatório, vários aspectos já foram levantados. Eu chamei a atenção aqui de 3, quer dizer, o que foi, a Cristiane chamou muito a atenção da competição pelo mercado, né, com o fim dos contratos de programa, a possibilidade de vendas estatais quando isso convier, como o Kelman ressaltou, e acho que a responsabilidade aí da Cristiane é muito grande, e da Ana, como um elemento uniformizador ou para estimular a uniformização de regras e, consequentemente, a redução do risco regulatório e o estímulo ao investimento. Portanto, nós quisemos acentuar 3 coisas: que nós temos diante de nós uma grande tragédia social,
mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade que pode levar a investimento importante, que o saneamento está intimamente ligado com a saúde e com o meio ambiente, no entanto, nem sempre é percebido como tal pela população. Eu acho que aqui há um esforço e há um desafio de comunicação para mostrar essa conexão e, consequentemente, viabilizar o grande salto do saneamento. E, por fim, a infraestrutura como uma fronteira natural de recuperação do crescimento, que terá que ser financiado com investimento privado, e onde o saneamento tem um papel específico muito interessante pelo seu impacto na construção, pelo seu impacto descentralizado, pelas oportunidades, inclusive, de substituição de importações, na medida em que você ganha escala na cadeia de suprimento, que hoje não tem escala, mas que são oportunidades concretas para a indústria e que poderia não só ser para a saúde, para o meio ambiente, mas também para a recuperação da economia, algo extremamente importante. Muito obrigado. Obrigado, professor Gessner. Talvez... Perfeito. É só pedir exatamente isso para o senhor, mas foi ótimo. O senhor disse da apresentação como se fosse um problema, é o contrário, porque acho que facilita muito e não só como a apresentação é didática, mas inclusive pelas imagens. E eu posso falar pelos comentários que nós temos visto, estamos com quase 200 pessoas assistindo o evento de hoje pelo YouTube, muitos comentários elogiando exatamente a clareza da sua exposição, professor. Bom, a nossa ideia agora era passar para algumas rodadas de perguntas. Eu gostaria de começar inicialmente pelo senador Tasso, e acho que seria importante, caso os demais também queiram falar um pouco sobre isso, senador, como que o senhor vê, porque está claro aqui no debate, na mesa, que todos entendem que é importante que se haja a aprovação do marco legal. Pelas mais diversas razões, eu acho que o professor Kelman foi bastante preciso aqui ao colocar o problema da indefinição da titularidade, especialmente o problema da regulação fragmentada que nós temos, que muitas vezes deixa aquele que quer investir no saneamento na mão de racionalidades municipais, eventualmente CPI, ou mesmo a mudança no poder político acaba trazendo a reboque inseguranças para o mecanismo jurídico, a própria mudança que autoriza a venda de estatais. Mas eu queria ouvir de Vossa Excelência, na sua visão, o que nos separa ainda? Quais são os consensos que ainda faltam ser produzidos? Porque, muito embora eu veja aqui na mesa um consenso quanto à necessidade de aprovação, nós ainda não temos essa aprovação de forma, pelo menos, visível num curto espaço de tempo. Ou, se temos, eu gostaria de entender se essa é a percepção de Vossa Excelência. Mas, essencialmente, como que o senhor vê essa agenda legislativa que falta? Quais são os debates que ainda precisam ser feitos? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho Vossa Excelência sobre isso. Eu acredito que nos próximos meses, no máximo 2 meses, esse tema vai à votação no plenário do Senado. Talvez antes ainda. Como eu disse, existem algumas resistências. E qual é a falta de consenso? Voltando ao que eu disse anteriormente, nós temos um grande adversário desse consenso, fora desse consenso, que são as companhias estaduais. Nem todas. Temos aí do professor Gessner aí, parabéns aí pelo dever de casa bem feito, esse do Gessner aí. E o problema e o não consenso, eu acho que eu posso resumir em 2 palavras que são interligadas entre si. Eu não sei se o Gessner e o Kelman e a Cristiane concordam comigo. A Cristiane acompanhando menos isso. Contrato de programa versus concessão, que tem como consequência a competição, a concorrência. As empresas estaduais, e acho que o Kelman, acho que foi o Kelman que disse, o governador não é obrigado a privatizar nem vender nada. Não tem nem obrigação nenhuma.
Se ele quiser ficar com a empresa estadual, ele fica, se não quiser, não fica. O problema delas é que, na sua grande maioria, com raríssimas exceções, e parece que a de São Paulo é uma dessas exceções, elas não têm capacidade financeira para fazer os investimentos necessários para que nós possamos alcançar os mandatos que a nova lei nos obriga. A nova lei nos obrigaria, aos governos dos estados e às companhias concessionárias, a alcançar determinados objetivos em tantos anos. No entanto, se você pegar a maioria dos balanços das empresas estaduais, nenhuma tem essas condições. E, historicamente, nunca fizeram. Existe um estudo, com certeza o Kelman já viu esse estudo, eu não sei se o Gérgio também, em que, nos últimos 5, 6, 7 anos, os aumentos de tarifa que aconteceram foram basicamente para o salário dos funcionários dessas empresas e não para investimento. Isso tem sido histórico. Dificilmente esse cenário vai mudar. Além do mais, normalmente, por exemplo, aqui no estado do Ceará, quando eu fui governador e fizemos esse investimento em saneamento, não foi a empresa que fez esse investimento, foi o estado do Ceará que fez esse investimento. Logo, hoje, nem o Estado, nem os estados, nem a União, nem as companhias estaduais têm capacidade de alavancar recursos necessários para que nós possamos sair no ritmo que nós queremos desse estado deplorável que nós estamos. Então, se abre a porta, nós estamos abrindo a porta para os recursos privados com a nova regulação que possa os atrair para que nós possamos alcançar esses objetivos num prazo razoável. Não é um projeto de privatização, é um projeto de novo marco regulatório do saneamento básico, em que a Cristiane vai definir padrões, referências e objetivos que as agências estaduais terão que alcançar. O que é impossível, simplesmente impossível, só com os recursos dos estados nesse momento. Por que quando você diz, nas discussões que eu já tive, com vários representantes dos sindicatos ou das associações que representam essas empresas, que você diz, o Estado não precisa, não é obrigado a vender, nem a privatizar, nem é obrigado a nada. É porque eles têm insegurança quanto à questão do contrato de programa. Porque, acabando o contrato de programa, nós vamos ter concessão, e aí, com a concessão, tem a concorrência, que eles sabem, se sentem seguros, com poucas condições de concorrer em igualdade de condições ou com condições de competir com empresas privadas que possam querer vir. Então, eu resumiria. E teve um determinado momento das nossas discussões que um legítimo representante dessas corporações me disse: está perfeito o plano, só tem uma coisa, não acaba com o contrato de programa, deixa o contrato de programa. Deixando o contrato de programa, o projeto perde a sua finalidade. Obrigado, senador. Acho que o senhor colocou de forma bastante clara talvez o eixo fundante aí das discórdias que ainda existem. Eu até pretendia trazer outros questionamentos à doutora Cristiane, ao professor Gessner, ao professor Gerson Kelman, mas eu acho que o tema merece ouvi-los. Eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso, assim, como que os senhores veem essa questão da divergência que ainda existe. Seria possível ter um projeto que levasse a cabo a universalização sem trazer a concorrência para o setor e com a manutenção de contratos de programa? E como que os senhores veem também esses dissensos que ainda nos separam da aprovação da lei? Penso eu aqui que a própria, como bem colocou o professor Kelman, a própria permissão da venda das estatais e não a obrigação já seria
algum tipo de concessão à formação desse consenso. Não seria uma obrigação, mas uma indução. Então, enfim, não seria uma legislação que já viria com opção definitiva com relação ao tema. Enfim, eu gostaria de aproveitar a riqueza desse ponto específico e ouvir um pouquinho, começando pela doutora Cristiane. Bom, Rodrigo, como muito bem colocado aí pelo senador Tasso, um dos pilares do projeto original da medida provisória 844 era realmente que os contratos de programa não fossem renovados. A partir do amadurecimento do tema, hoje no projeto de lei, nós temos a previsão de prorrogação dos contratos de programa. De que maneira isso compromete o projeto de lei? Acho que se tentou, no meio desse caminho, se construir uma regra de transição, realmente não foi possível, e a alternativa foi estipular metas bastante elevadas para que realmente fique no mercado aquele prestador que tenha condições de fazer o investimento e de prestar um bom serviço. Então, de toda sorte, sob o meu ponto de vista, eu acredito que o projeto é um avanço, contorna um pouco a questão por meio da estipulação dessas metas, que são metas altas, de certa forma, tanto para o privado como para o público, mas seleciona, digamos assim, o joio do trigo, na medida em que deixa no mercado aqueles que têm condições de ficar. Então, esse seria o meu ponto de vista. Então, só queria fazer um último registro de que, assim, é importante não demonizar o público ou o privado. A questão central como o próprio senador colocou, a necessidade de investimentos privados em razão da situação fiscal que nós nos encontramos. Então, o público não tem condição de fazer esse aporte. Então, justamente por isso, é necessária a entrada de novos players e o mercado acaba que vai se adaptando. Obrigado, professora. Acho que está ótimo. Eu estava achando que estava desligado aqui. Bom, professor Gessner, o senhor estava até já começando a responder. Eu passo a palavra. Desculpe, observação breve. Eu acho que concordo plenamente com a doutora Cristiane, e acho que, e se eu entendi bem, eu acho que essa é a visão do senador Tasso e também do Kelman, que é uma visão assim, que a gente não vai ter um modelo único que vai atender a todas as regiões do país. Muito brevemente, naqueles mapas de água e esgoto que eu mostrei, a gente viu que há uma heterogeneidade muito grande. Nós poderíamos ter algumas situações nas quais as empresas públicas que têm capacidade de investimento façam os investimentos. Eventualmente que elas façam joint ventures com empresas privadas para novos empreendimentos, para novos, sobretudo nas áreas de sustentabilidade que eu apontei brevemente, né? Que pode ser muito interessante. Depois, nós poderíamos ter, por exemplo, parcerias público-privadas, poderíamos ter subconcessões. Eu acho que a gente deveria realmente ter a mente aberta para diferentes modalidades de parceria, ou, eventualmente, empresas públicas, mas sempre regidas por um critério de eficiência, né? De bons resultados. Eu acho que esse é o grande objetivo do marco, né? E, de fato, acho muito importante a gente afastar a oposição público-privado. Eu acho que, no fundo, o novo marco regulatório deve ser regido por critérios de eficiência, né? Elevar um serviço público essencial para a população ao custo mais baixo possível. Perfeito, professor. Eu estava aqui, os comentários estão agitados no YouTube e eu tenho tentado aqui, no papel de mediação, a maior medida possível, trazê-los a vossas excelências.
Eu queria passar para as considerações do professor Gerson Kelman. Eu só para a gente prosseguir um pouquinho sobre esse tema, eu só queria te ouvir um pouco também, professor Kelman, sobre a questão. Eu percebo que a grande parte dos comentários que nós estamos recebendo das pessoas que estamos assistindo partem um pouco de uma preocupação exatamente com essa oposição, como o professor Gerson também colocou, e também o próprio senador e a doutora Cristiane, sobre o público e o privado, tanto que o senador chega a dizer que não se trata de privatização. Enfim, se eu pudesse também falar um pouco sobre isso, assim, se necessariamente trazer o critério da eficiência e trazer o critério da concorrência não significa necessariamente uma opção por um ou por outro, né? Como o senhor próprio já tinha dito lá atrás. E também queria ouvir um pouquinho o senhor sobre esses consensos que ainda faltam. Quero só fazer um registro. De longe, o evento de hoje, já fizemos mais de 40, mas de longe o evento de hoje é com mais comentários eu tenho recebido. Então, enfim, é um tema que eu percebo, senador Tasso, que o consenso, de fato, de alguma maneira, ainda está um pouco, não vou dizer distante, mas eu percebo que há vozes colocando as posições. Eu tenho tentado aqui na condição de mediador trazer a Vossas Excelências o que tem chegado a mim. Mas, enfim, gostaria de ouvir o senhor sobre isso, professor Kelman. Pois não, muito obrigado. Olha, para dar um pano de fundo a essa questão de transformação de contratos de programa em contratos de concessão, eu acho que vale a pena contar um pouco a experiência com a empresa estatal. Eu fui presidente da Sabesp, o Gessner também foi presidente da Sabesp, e a percepção... Bom, a Sabesp é uma das melhores empresas de saneamento do Brasil, uma empresa pública, controlada pelo governo do Estado de São Paulo, que consegue não só cobrir os seus custos operacionais com a receita que tem, mas também o investimento e distribuir lucro. Então, é uma empresa comparável a uma empresa privada. Em termos de eficiência, em termos enfim, de funcionamento. Apesar disso, na Sabesp, eu disse da ordem de 380 municípios, muitos deles, a Sabesp não tem... Posso fazer só uma observação? Pois não? Pois não? Lembrando que a Sabesp é capital aberto, Isso. listada na Bolsa. Não sei se é a única, aparece no Paraná também, né? A Sanepar e a Copasa também. São 3. Desculpa, isso mesmo. Só para lembrar. Exatamente, o senhor lembrou bem, senador, porque está listada na Bolsa, e mais do que na Bolsa, está no novo mercado. Isso obriga a empresa a ter uma governança próxima da governança que se vê nas empresas privadas. Isto é, um conselho de administração com conselheiros independentes, comitê de auditoria, todas as regras de compliance que se aplicam às empresas privadas. Então, mas apesar disso, apesar de ter esse nível que, enfim, eu me orgulho de ter sido presidente da Sabesp, acredito que o Gessner também, apesar disso, dos 380 municípios que ela presta serviço, e agora eu já não sei mais, mas talvez uns 50, ela não tem contrato nenhum. Não é que não tem contrato de programa, não tem contrato nenhum. Então, é uma situação muito insegura. E quando se vai para empresas estatais de outra, vamos dizer, menos eficientes ou menos, a situação é muito pior, porque não só às vezes não tem contrato nem de nenhuma natureza, como também aí sim a empresa não consegue fazer investimentos, como foi apontado, e às vezes nem sequer os custos operacionais, quer dizer, ela depende do Tesouro Estadual para cobrir em muitos casos. Eu não quero citar nenhuma, mas tem isso. Bom, então a percepção de quem formulou lá a medida provisória, ainda na administração Temer, e a Cristiane foi uma dessas, é que isso tinha que mudar rapidamente, porque a ineficiência, nesses casos que eu estou referindo, é muito grande, precisava acelerar muito. Eu não acredito que seja possível mudar, de repente, a situação. Eu já falei no início que vai ser um processo lento, porque nem sequer o capital necessário para assumir esse serviço está assim tão disponível. Depois da crise, muito capital que antes queria vir para o Brasil, pode ser que agora tenha outras oportunidades de investimento no mundo desenvolvido, porque também a globalização vai diminuir. Mas esse é um outro assunto. Então, voltando aqui. Então, essa discussão sobre contratos de programa nasceu de um desejo de impedir que continuassem os contratos de programa, porque não tem competição. E é ruim mesmo. Não só não tem competição, como às vezes não tem sequer metas. É ruim. Agora, o que aconteceu? Lá na Câmara, essa questão foi muito polêmica e abriu-se a possibilidade de ter extensão dos contratos de programa, quer dizer, mais 30 anos de contrato de programa, que
muitos leram como uma derrota do próprio propósito do projeto de lei. Eu quero dizer que eu não li dessa maneira, porque é uma possibilidade dos governadores organizarem as suas empresas estatais. E, em algum momento, se assim desejarem, a gente está sempre sublinhando, se assim desejarem, podem vir a vender. Agora, voltando à Sabesp, mesmo com todas as características positivas que eu digo da Sabesp, eu brincava com o governador Alckmin que eu dirigia uma Ferrari na garagem. Por que eu brincava isso? Porque as limitações de produtividade impostas a empresas públicas, não se pode comparar uma empresa pública com uma privada, porque na administração pública, eu vou usar aqui uma expressão muito forte, mas o administrador público tem-se a presunção da culpa do administrador público, não da inocência. Então, vamos dizer, frequentemente nós tomávamos decisões que protegiam o CPF dos administradores e não necessariamente o CNPJ, o interesse da empresa. Esse assunto foi amplamente debatido. Eu não resisto aqui a mencionar e mostrar a minha admiração pelo voto do ministro Gilmar na sessão do STF de ontem, que analisou a medida provisória 966. O ministro Gilmar deu vários exemplos que acabam criando o que se chama do apagão das canetas, quer dizer, uma certa paralisia da administração pública que afeta também as estatais. Pois bem, mas, enfim, isso é o pano de fundo. Eu acho que essa norma que veio da Câmara não é tão desastrosa como muitos imaginam. Agora, a segunda questão, quer dizer, público ou privado? Público ou privado é isso que eu disse, quer dizer, empresas públicas podem ser tremendamente eficientes, como é o caso da Sabesp, limitadas às regras da administração pública, que são muito mais restritivas do que as regras que imperam no setor privado. Quer dizer, a mesma equipe, o mesmo presidente de empresa, os mesmos diretores, os mesmos engenheiros numa empresa pública tem menos capacidade de inovação, de criação, do que na administração privada. E daí a importância, ressalto novamente, da discussão de ontem sobre, de alguma forma, proteger os administradores públicos que tomam decisões, às vezes inovativas, de boa fé, e que frequentemente são julgados pelos resultados dessas ações, dessas decisões, 5, 10 anos depois, e tem todo tipo de constrangimento. Bom, só antes de terminar, só mencionar um ponto que o Gessner mencionou sobre a curiosidade. Quer dizer, a agenda ambiental brasileira não abraça, pelo menos em larga escala, o tema saneamento, o que é um espanto, porque esse tema, digamos, a principal poluição que temos é a poluição urbana, são os rios sujos. Essa é a principal poluição nossa. E é espantoso que isso aconteça. Eu dou só um exemplo e termino. Ele também citou que é possível usar o lodo das estações de tratamento de esgoto para produzir fertilizantes. Eu estive numa estação de tratamento na Suécia e fiquei encantado que era exatamente isso que faziam. Cheguei na Sabesp, tentei fazer a mesma coisa. Esbarrei nas regras, não me lembro agora se foi do Ministério da Agricultura, se foi da Agência de Saneamento Ambiental, Agência Ambiental de São Paulo, não me lembro mais qual foi, mas não foi possível. E, novamente, é uma demonstração, uma vez mais, do tal apagão das canetas, que existe. Quer dizer, o administrador público sempre fica com muito medo de aceitar inovações, progresso que são praticadas em outros países. Termino por aqui para não me estender muito. Perfeito, professor. Só até aproveitando o ensejo dos seus comentários, de fato, eu tinha elogiado academicamente essa medida provisória ontem que foi debatida pelo Supremo, justamente porque, de alguma forma, ela complementava até um recente projeto que era do senador Anastasia, de atualização à lei de introdução às normas do direito brasileiro, que visava justamente dar algum conforto àqueles agentes públicos que, muitas vezes, ainda mais pela vagueza dos tipos previstos nas normas e a jurisprudência dos tribunais, às vezes, punindo administradores por improbidade com culpa grave, ou seja, é muito difícil. O próprio fato de ser improbidade agir contra algum princípio que rege a administração pública,
ou seja, isso dá muita insegurança e tende a vocacionar a administração pública a proteger o CPF de quem decide e não o fim último do que é a gestão que ali está sendo feita. E eu vislumbrava nessa medida provisória esse espírito, mas é certo que o cotejo ontem feito pelo Supremo e a interpretação conforme também era relevante no sentido de que isso não fosse guarida para se decidir contra normas de saúde. Enfim, acho que era um debate que precisava ser feito. Mas o ponto que Vossa Excelência coloca é perfeito, porque o fato de se estar numa empresa privada, há limites e há controles que muitas vezes impedem que se plenamente possa exercitar essa função. Mas eu estou recebendo vários questionamentos que eu queria também, até aproveitando para a gente fazer uma segunda rodada, e acho que daí talvez a nossa rodada final, que as pessoas estão perguntando, eu estou tentando aqui resumir isso e transformar isso em uma pergunta, e os senhores já disseram que não é isso, tá? Então não é uma questão de binômio público-privado, mas a pergunta que eu queria fazer é se esse fomento ao aumento do capital privado no saneamento, se isso não levaria a desigualdades, levando em consideração a dimensão continental do nosso país, e como ficaria o Brasil profundo? Ainda mais, e o senhor colocou um ponto aqui importante, professor Kelman, se eventualmente o capital privado não puder fazer frente a isso, né? Como que nós faríamos? Haveria um risco de eventual desatendimento ou eventual esquecimento, ou seja, alguns invisíveis continuariam existindo porque naquele lugar específico não haveria uma atratividade? Seria necessário, de alguma forma, compatibilizar isso com algum tipo de entidade de fomento, capital de fomento, enfim. Recebi várias perguntas nesse sentido e queria ouvir um pouquinho os senhores também sobre isso, começando, mais uma vez, pelo senador Tasso, que já tinha falado sobre a pergunta anterior. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Como ficaria o risco de um esquecimento do Brasil profundo pelo capital privado nesse contexto, ou do Brasil real, ou como se queira nomear? Esse talvez seja o argumento mais utilizado em todas as discussões sobre a entrada ou não da iniciativa privada, e que iria contemplar os grandes centros, as áreas mais desenvolvidas, e as áreas menos desenvolvidas, pequenos municípios, ficariam de fora. Essa é uma interpretação, talvez você falou do Brasil profundo, eu acho que essa é uma interpretação profundamente equivocada, porque começa que essas áreas não têm saneamento básico. Quer dizer, se nós tivéssemos discutido a privatização do saneamento que era estatal em todo o Brasil e que só iriam ser privatizadas aquelas dos grandes centros, etc., isso tinha sentido. Hoje essa discussão não existe. E por que não existe? O modelo que foi estabelecido anos atrás, aí o Kelman, o Gelson sabe o histórico todo disso aí, não funcionou, não está funcionando e não alcançou justamente as áreas esquecidas, o Brasil profundo, os invisíveis, seja lá quem for, os pequenos municípios, as periferias. Aqui eu faço uma pergunta 1 a 1. Gerson Kelman, Gessner, Cristiane, Rodrigo, ministro Gilmar. Algum de vocês não tem saneamento na porta da casa? Todos têm, nós todos temos. Isso não é questão nossa, isso é do outro Brasil. É o outro Brasil que nós estamos procurando atender. Essa é a realidade. E existem várias fórmulas que o Kelman e o Gerda vão explicar até melhor do que eu, em que você pode incluir, vou falar aqui obrigatoriamente, ou nas concorrências, ou nas disputas, obrigatoriamente, aí sim, a inclusão desses municípios que hoje não são atendidos e aonde está a nossa grande mancha social. Perfeito, senador. Só para até deixar claro, o Brasil profundo, eu concordo com Vossa Excelência, é muito mais tentando trazer aqui os questionamentos que o público tem colocado, mas, de fato, a dúvida porque seria... essa é a grande questão levantada. Toda a vida nas discussões, não, isso privado só vai ser atraído onde tem lucro, onde tem a possibilidade de renda alta. Isso aí eu já ouvi mais ou menos, acho que todos que estão nessa discussão já devem ter ouvido 1 trilhão de vezes. Perfeito, senador, perfeito.
Bom, queria ouvir também um pouquinho o professor Gerson Kelman, mas antes, só para a doutora Cristiane, se puder falar um pouco também sobre isso, e de alguma forma também a Ana poderia, agindo nisso, equilibrar de alguma forma, se esse receio, que eu recebi aqui mais de 15 comentários sobre isso, então, de fato, é um receio que algumas pessoas têm, e acho que valeria a pena a gente debater um pouquinho, então eu queria também te ouvir, e se a Ana teria algum papel nesse tipo de equilíbrio federativo, ou em alguma forma de compensação entre áreas, se não seria exatamente para isso que a importância de se ter uma agência e de ter metas. Enfim, eu na minha visão, até não excedendo um pouco o papel de mediador, mas eu acho que já há essa preocupação no texto. Mas, enfim, gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre a questão. Então, Rodrigo, a grande pergunta, o grande questionamento desse novo marco sempre foi se a entrada do privado, de certa forma, colocaria em xeque essa política de subsídio cruzado que existe no setor de saneamento, onde existe um subsídio cruzado entre diferentes faixas de consumos, diferentes regiões, entre área urbana e rural, diferentes tipos de consumidores. Se com a entrada da iniciativa privada, esse subsídio iria acabar e a gente ia ter uma situação onde teríamos, comumente o pessoal fala, o filé e o osso, e esse financiamento atrativo não seriam de interesse de ninguém. Primeiro, a gente, por senso comum, a gente acredita que realmente exista esse subsídio cruzado, mas ele é muito difícil ainda de identificar em termos de números. A gente não sabe exatamente quantificar quem subsidia o quê e em quais valores. Então, a gente tem primeiro essa premissa. E segundo, que para enfrentar essa suposta quebra do subsídio cruzado que nós temos aí no projeto essa necessidade de regionalização, justamente para que esses municípios pequenos, de certa forma, se aglomerem com outros, façam essa aglutinação para que não fiquem, não sejam deixados de lado. A pergunta de R$1 milhão é que tipo de incentivo a agência pode trazer no âmbito das normas de referência, para que exista essa aglutinação. É isso que a gente está estudando. E realmente é uma pergunta bastante difícil de responder. A gente já tem os incentivos que estão na lei, da possibilidade de aglutinação, e aí a gente entra até numa outra discussão, se é compulsória, se é voluntária, que tipo de regionalizações são permitidas pelas unidades, pelas micro-regiões, consórcios, etc. Existem muitas maneiras de fazer essa regionalização, mas o incentivo é o que tem que ser pensado no âmbito das competências que chegarão para a Agência Nacional de Águas, de como a gente pode forçar essa aglutinação para que aquele município pequeno não fique sozinho. Mas eu acho também que a gente tem que testar um pouco o mercado. A gente, na verdade, não sabe. A gente tem que ver qual vai ser o interesse, né? Esse teste ainda não foi feito. Então, a gente vai ver, a gente ainda tem que visualizar qual vai ser o verdadeiro apetite do mercado. Tá? Obrigada. Perfeito, doutora Cristiane, obrigado. Passo agora ao professor Gerson, na sequência, o professor Gerson, e aí, então, concluiremos nosso painel. Olha, obrigado, doutor Rodrigo. Eu chamaria atenção para uma questão muito importante que, digamos, a preparação dos projetos. Eu acho que um dos trabalhos importantes para a infraestrutura agora é a elaboração de bons projetos onde haja metas exequíveis e que estejam estejam inscritas nos contratos. Aquilo que o Kelman comentou de dezenas e centenas de operações para as quais não há um cronograma de metas claro, algo que realmente garanta que a população carente receba os serviços. Isso independe se é público, se é privado. Eu acho que digamos, o novo marco regulatório deve assegurar bons projetos, bons planos diretores e contratos claros que possam ser devidamente regulados com a melhor regulação, cuja referência é a ANA.
Uma coisa muito importante é o foco nas populações carentes. Quando a gente estuda as estruturas tarifárias, a gente percebe que não há uma focalização, que você não garante que aqueles mais pobres tenham, por exemplo, uma política de tarifa social adequada. E essa tarifa social, compatível com a capacidade de pagamento dos mais carentes, ela pode perfeitamente ser compatível com um fluxo de caixa do projeto que remunere o capital aplicado, seja ele estatal, seja ele privado, e atenda as populações carentes. Eu acho que isso, na verdade, falta ao saneamento brasileiro essa, digamos, essa alocação eficiente de recursos, né? Porque justamente falta aquilo que a Cristiane enfatizou, que o senador Tasso enfatizou, falta concorrência, falta competição pelos mercados, né? E quando ocorre a concessão, falta um regulador com excelência técnica, com independência, com clareza, e que iniba o populismo tarifário e que faça valer as melhores regras. Então, eu acho que é perfeitamente possível a gente ter uma visão, digamos, social e, ao mesmo tempo, estimular o investimento e a eficiência. Apenas uma frase, sem me alongar, e talvez justifique o IDP promover mais para frente um outro debate, porque há dois segmentos. Eu vi pelas perguntas aqui que há dois segmentos que não foram mencionados, mas que importam muito para o bem-estar da população, que é resíduos sólidos e drenagem, né? A tragédia da falta de drenagem e a tragédia dos lixões e da falta de uma política de resíduos sólidos. São dois segmentos que fazem parte do saneamento básico, mas que nós não abordamos, quem sabe possa ser objeto de um futuro debate, né? Te agradeço, professor Gessner, já até tomei notas. De fato, são dois tópicos que merecem um debate mais profundo, que acaba que a gente, às vezes, programa para fazer 2 horas e as 2 horas voam, especialmente quando nós temos convidados aí como os senhores, que têm trazido várias colocações. Eu mesmo já tomei aqui 6 páginas de notas, mas te agradeço. Eu queria agora passar para o professor Kelman. Se o senhor pudesse, essa questão que o senhor colocou, que a agenda ambiental brasileira não abraça o saneamento, né? Eu achei essa frase muito impactante. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa questão, que acho que o senador Tasso também tão qualificadamente já desqualificou, sobre uma espécie de abandono do Brasil profundo, colocando que o Brasil profundo, ou o Brasil invisível, como o ministro Gilmar, talvez já esteja abandonado por essa agenda, né, que é justamente o Brasil em que nós não vivemos. E de que forma também não haveria alguma incongruência no debate, que ao mesmo tempo muitas vezes apoia uma proteção do meio ambiente, mas por outro lado repudia o capital e aí acaba consagrando um pouco uma agenda de pede. Enfim, queria ouvir um pouquinho mais do senhor, professor. Na sequência nós possamos fazer o encerramento do nosso debate. Muito obrigado, professor Rodrigo. Eu vou começar então com essa questão do saneamento. Há um equívoco do relacionamento entre o setor de saneamento e, digamos, os órgãos de controle ambiental. O equívoco decorre do aparato que existe no licenciamento ambiental, que foi concebido e é dirigido a, digamos, atividades econômicas que causam externalidades negativas à população. Para ficar um exemplo, imagine um rio límpido, águas cristalinas, e vem uma empresa química e joga o seu efluente, algum poluente, no rio, e isso sujou o rio, e isso afeta a população ajusante, rio abaixo, que vai enfim, penar com essa realidade. Então, é claro que o órgão de licenciamento ambiental, em defesa da sociedade, deve criar normas, restrições, protocolos para que essa licença seja emitida. Pois bem, esses mesmos protocolos são empregados quando uma empresa de saneamento está, por exemplo, colocando uma tubulação para levar o esgoto
provisoriamente ainda, não para uma estação de tratamento de esgoto, porque não conseguiu ainda, mas para um rio. O que seria? Que situação é essa? Eu vivi muitas vezes essa situação. Crianças estão pisando no esgoto. Qual é a primeira coisa que você faz? Se afasta o esgoto de onde as crianças estão. Elas estão ficando doentes. Se afasta o esgoto. Enquanto você não consegue ainda, ou por razões, limitações econômicas, ou porque tem limitações técnicas, você não consegue ainda levar esse esgoto à estação de tratamento de esgoto, que deve ser levado, é claro, você, pelo menos, afastou o esgoto que iria chegar ao rio de qualquer jeito, só que, em vez de chegar a céu aberto, as crianças pisando nele, chega dentro de uma tubulação sem contaminar as crianças, mas, é claro, sujando o rio, como já sujava antes. Esse esgoto não foi produzido pela empresa de saneamento, não foi produzido pela Sabesp, pela COGER, enfim, qualquer que seja a empresa de saneamento. Não foi. É da natureza humana. Quer dizer, nós, humanos, temos razões fisiológicas, temos lá nossos métodos fisiológicos e sujamos. Temos, enfim, não preciso ser mais explícito. Pois bem, então, tratar a empresa de saneamento, que na realidade é uma solução, como se fosse o problema, é um equívoco. É um equívoco. E frequentemente isso acontece. Quer dizer, inúmeros casos em que nós poderíamos ter beneficiado populações pobres, principalmente crianças, que estão pisando no esgoto, não foram feitas essas tubulações porque o engenheiro que construísse essa tubulação seria processado por crime ambiental por estar jogando o esgoto no rio, como se o esgoto fosse produção dele, como se fosse aquela situação da fábrica. Bom, essa situação incongruente é resolvida, de certa maneira, há um avanço, não totalmente, mas há um avanço significativo nesse projeto de lei, porque ele reconhece a diferença, a especificidade da indústria de saneamento, que não é parte do problema, ela é parte da solução. E é preciso manter, de um lado, a preocupação com o meio ambiente, mas também a preocupação com a saúde das pessoas. Isso tem que estar em equilíbrio. Então, de certa maneira, o PL vem ajudar a proteger os profissionais das empresas de saneamento que, provisoriamente, levam o esgoto não para uma estação de tratamento de esgoto. Eu dei como exemplo. Outros exemplos é estações elevatórias. Tem vários exemplos de que alguma coisa que resolveria, ajudaria, não é executada porque não é o ótimo, é apenas o bom. Bom, agora a questão da desigualdade do Brasil profundo. O senador Tasso já deu resposta acachapante. Quer dizer, a situação de hoje é que o Brasil profundo, os invisíveis, não nós, eu tenho esgoto na porta da minha casa, ele tem, todos nós temos, é a injustiça no Brasil que trata, que nem sabia quantos milhões de brasileiros são esses invisíveis, né? Então, é claro que dizer que a situação atual resolve esse problema é uma falácia, não é honestamente intelectualmente honesta. Agora, lá atrás, quando foi feita a proposta da medida provisória 844, que foi o precursor desse projeto de lei, na ocasião eu estava na Sabesp e fui contra o conceito, porque o conceito era de que o município é autônomo em qualquer circunstância para decidir o seu destino. E poderia o município se desgarrar da empresa estatal e a empresa estatal ser substituída pela privatizada. Essa noção que, vamos dizer, supervaloriza a autonomia municipal, a meu ver, era muito deletéria, e aí todos reagiram, eu, inclusive, como presidente da Sabesp, porque aconteceria o que a Cristiane falou. As empresas privadas teriam interesse no filé mignon. O que é o filé mignon? Não é uma cidade grande nem pequena, não é um município grande ou pequeno, é um município viável. O município viável é aquele que a capacidade de pagamento da população e a disponibilidade a pagar da população é compatível com a despesa necessária de investimentos e de custeio daquela infraestrutura que é necessária para prestar o serviço. Então, no fundo, quando a população consegue pagar. Essa que pode ser grande ou pequena. Muito bem. Então, mas o que ia acontecer? Ia acontecer que os municípios atraentes seriam objetos de cobiça das empresas privadas, grandes ou pequenos, e os ruins, quer dizer, aqueles que a população não consegue pagar o serviço, ficariam com as estatais. Seria condenar as estatais à inviabilidade. Isso não era razoável. O que aconteceu? Quando essas medidas provisórias caducaram, e o assunto foi lá para o Senado,
o projeto de lei que o senador Tasso fez é muito, a meu ver, muito mais inteligente, muito mais justo, porque, embora não possa dar a solução para o setor de saneamento que existe no setor, por exemplo, de energia elétrica, cujo único responsável é a União e, portanto, tem uma única agência reguladora, a ANEEL, isso não é viável constitucionalmente. Por outro lado, deixou claro que, quando os municípios têm o interesse não é local, isto é, compartilha alguma infraestrutura, nesses casos, os municípios não podem se desgarrar da prestação regionalizada. Eles não têm essa liberdade. Eles têm que estar numa prestação compartilhada, uma gestão compartilhada. É mandatório isso. Aliás, como eu disse antes, compatível com o acordo do STF, que o voto do ministro Gilmar Mendes foi condutor. Muito bem. Então, isso resolveu. Agora, mesmo quando os municípios, o serviço é de natureza local e, portanto, poder concedente é realmente município, o projeto de lei dá incentivos, não obriga, mas incentiva a formação de blocos. E isso é bom, porque cria economia de escala e não desbalança, não permite que o filé se separe do osso. De alguma maneira, o Estado, através da sua Assembleia Legislativa, pode criar blocos que impeçam o município de pular fora, mas dificultam. Aí a gente poderia não ter muito tempo para explicar por que diminui. Deixa eu só falar de uma outra coisa. Concordando com o Gessner, todos os contratos de prestação de serviços devem ter metas. Não devem ter fluxo de caixa, compromissos de dispêndio, porque isso daí é bobagem, porque ao longo de muitos anos a tecnologia muda, vamos dizer, as tendências urbanas mudam. É muito ruim fazer um programa muito detalhado, mas deve ter metas, tantos por cento de cobertura de água, tantos por cento de cobertura de esgoto no ano tal, etc. Bom, essas metas não podem ser, essas metas devem fazer parte dos contratos, mas essas metas não podem ser fixadas apenas atendendo o desejo. Porque é claro que, se perguntar a qualquer população qual é a meta que quer, eu quero em 2 anos tudo pronto, eu quero viver na Suíça em 2 anos. Isso não é viável. Então, é preciso contrapor as metas com o impacto tarifário. Quer dizer, porque será necessário fazer investimentos. É claro que, se a iniciativa privada assumir o serviço, ela estará menos sujeita a restrições que a pública e talvez tenha uma tendência a ser mais produtiva, haverá um ganho de produtividade, mas que certamente não será suficiente para contrapor os investimentos que são necessários. O impacto tarifário dos investimentos serão necessários. E, portanto, é preciso fazer uma análise de impacto tarifário para ver se a população consegue pagar aquilo e, mais ainda, se ela quer pagar aquilo. Porque, como bem apontou o Gessner, o grande investimento pela frente é de coleta e tratamento de esgoto. O senador Tasso começou contando a experiência dele lá de governador, que as pessoas reagiam contrariamente, porque cria um problema temporário e, além do mais, passa a ter um pagamento por um serviço que não existia antes. Serviço esse, e aí eu termino, que beneficia a coletividade. E a disposição a pagar por um serviço que beneficia a disponibilidade, que serviço? Coleta e tratamento de esgoto. A disposição a pagar por esse tipo de serviço é menor do que a disposição a pagar por um serviço que beneficia os indivíduos, como é o caso de abastecimento de água, distribuição de energia, eletricidade, ou gás natural, ou sei lá, Wi-Fi, essas coisas são de natureza individual. Então, é preciso que as metas sejam fixadas num debate com a comunidade, mas um debate aberto e responsável. E nós temos que muito amadurecer o nosso processo democrático para fazer frente a tantos desafios. Termino por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Kelmo. Quero agradecer enormemente a todos os nossos convidados. Nós tínhamos combinado com os senhores 2 horas e nosso desejo é sempre tentar ser britânico no horário, justamente para não tomar o tempo de Vossas Excelências para além do combinado. Acho que foi um debate muito proveitoso. Já fizemos, de novo, eu quero falar que já fizemos mais de 40 eventos e nunca recebemos tantos questionamentos como os do de hoje. Então, mostra não só a importância do debate,
mas como também a atenção que as pessoas estão dedicando ao tema. Quero agradecer ao senador Tasso Gereissati, acho que a sua participação, senador, foi fundamental, especialmente para que nós possamos compreender não só a sua visão qualificada, não só no papel de ex-governador, mas também de atual senador, mas também como que o tema se encontra no âmbito do Congresso Nacional. Também a doutora Cristiane, que hoje presidente da Agência Nacional de Águas, nos trouxe sua visão e mostrou claramente seu preparo e como que a agência está vendo o novo papel que esperamos a legislação, uma vez aprovada, trará. E também quero agradecer enormemente aos professores Gerson Kelman e Jéssica de Oliveira, que já são antigos de casa aqui do IDP, já estiveram conosco em várias outras oportunidades e sempre engrandecem o debate. Foi uma alegria enorme para todos nós. Falo aqui também em nome do ministro Mac, que precisou se ausentar, mas que também transmite os agradecimentos, e em nome de toda a comunidade acadêmica do IDP. Só faria um pedido final, professor Gésner, se possível, depois que nos encaminhasse sua apresentação, para que nós possamos encaminhar os nossos alunos, porque realmente o tema merece mais estudo e a sua apresentação foi muito didática para todos nós. Uma boa noite aos senhores, um bom final de semana e muitíssimo obrigado. Foi um prazer dividir essas 2 horas de debate com os senhores. Obrigado, gente. Gostando, mas não disse que ele